Então vamos lá, conversar com Marcelo Bolzan, que é planejador financeiro e sócio da The Hill Capital. Marcelo, bem-vindo. Obrigada pela sua participação aí no Mercado Aberto. Marcelo, eu introduzi tantos temas aqui que a gente começa a ficar até meio tonto, porque tem muito pouco tempo, tem só um mês para aprovar todas essas pautas que são do interesse do governo. Como é que você vê isso? Você acha que é possível o governo fechar essas contas para 2026? 2025 está garantido, mas para cumprir essa meta de superávit de 0,25 em 2026, ou será assim uma tarefa árdua para o governo federal? Olá, Amanda, muito bom dia. Prazer falar contigo aqui no Mercado Aberto. Olha, você tem razão. Hoje, o grande pano de fundo de preocupação que o mercado financeiro tem são as contas do governo. Então, a gente vê que os dados que saíram agora, referentes a outubro, de superávit, é claro que já era bastante esperado, já é um mês, né? O mês de outubro, geralmente, ele é atípico, que historicamente você tem um pagamento de tributos pelas instituições financeiras, então normalmente é um superávit. Ele veio menor em relação ao último ano, mas quando a gente olha o filme desse ano de 25, a gente vê um déficit acima de 60 bi, e realmente o governo ele vai ter que fazer medidas aqui, né, para fechar ali esse déficit. É claro que este ano você tem ali algumas medidas de contingenciamento, que é possível de fechar, mas para os próximos anos você tem uma preocupação muito maior. Quando a gente avalia, Amanda, a relação dívida-PIB, que mostra um pouco desse endividamento, a gente já imaginava que esse governo ele iria gastar mais. Então, essa relação dívida-PIB ela começou com 72%, né? E ela deve terminar com 82%, ou seja, o endividamento do país ele está aumentando e já era amplamente aguardado. Agora, precisarão de medidas estruturais, não pontuais, de aumentar a receita apenas para os próximos anos para fechar essa conta. Então, o desafio é grande. É isso. Voltamos aqui, o Marcelo, olha, se não tivesse anunciado, mas ele fez o corte perfeito, porque a gente acabou de voltar do intervalo comercial da televisão, todos os nossos públicos reunidos para acompanhar a entrevista com o Marcelo Bolzan, que é planejador financeiro, sócio da The Hill Capital. Estamos conversando sobre contas públicas, que acho que é o grande tema de preocupação do mercado, porque o resto você vê, mercado de trabalho vai muito bem, continua pujante, a inflação aos poucos convergindo para a meta, os juros, a gente vai falar sobre isso também, vão baixar em algum momento. Um dos diretores do Banco Central, inclusive, já deu essa declaração essa semana, falou assim, olha, o próximo movimento é de baixa, não que ele tenha dito nenhuma grande novidade, mas o pessoal já começou a antecipar, acha que esse corte pode já vir a partir de janeiro. Então, tudo caminha para entrar nos eixos, menos as contas públicas. Marcelo, quero continuar nesse assunto, porque ontem eu estava assistindo uma entrevista do Haddad, até a Globo News, e ele falava assim, olha, todos os antecessores deixaram meio que uma bomba fiscal para o sucessor. Ele falou que, quando chegou ali, viu as contas do Ministério da Fazenda, do governo anterior, e falou, olha, não tem dinheiro suficiente para pagar o Bolsa Família, vou precisar, tinha 160 bi, tanto que eles fizeram a PEC da transição. Ele falou, preciso aumentar aqui o volume de caixa, tinha a bomba dos precatórios, preciso pagar tudo isso. E ele fala que a mesma coisa aconteceu quando o governo Temer passou para o governo Bolsonaro, e ele fala que neste governo, seja o Lula 4, ou seja, quem venha por aí, o outro presidente da República eleito no ano que vem, não vai ter todo esse imbróglio. Mas, por outro lado, quando a gente olha, porque ele está falando só de superávit primário, mas quando a gente olha para a trajetória da dívida, a gente vê que ela está aumentando. O que explica essa discrepância? Quer dizer, o governo cumprindo as suas metas de superávit, como é que você responderia ao Haddad, né? O governo vai lá, parece que está cumprindo o arcabouço fiscal, cumprindo as metas fiscais, mas, por outro lado, a trajetória da dívida aumentando. Quando o arcabouço fiscal ele foi aprovado, Amanda, você tinha ali um planejamento ao longo dos anos, né, de sair de um déficit para um superávit. E aí o que tem acontecido é que o governo ele começou esse mandato diferente do que geralmente acontece, né, que os novos presidentes eles seguram ali nos primeiros anos e nos últimos eles acabam fazendo incentivos maiores, gastando mais,
né? Ou seja, trabalhando com uma política fiscal mais expansionista, justamente para terminar o mandato com boas notícias. E o que a gente viu, né, nesse governo do Lula é que ele já, no primeiro ano, ele já começou muito acelerado, gastando muito. E para você fechar essas contas, o que foi feito aqui é o aumento de arrecadação. Então, só para a gente voltar um pouco no tempo, a gente teve tributação de fundos exclusivos, mudança da tributação de investimentos estrangeiros. Então, ele fez diversas medidas aqui ao longo dos últimos anos, mas sempre com esse objetivo de aumentar a arrecadação. Só que isso ele tem um limite. Então, dificilmente, né, para os próximos anos aqui, será possível fazer novas medidas para que você consiga aqui aumentar essa arrecadação. Então, fatalmente, né, o trabalho deverá ser feito de cortar gastos, de trazer ali uma eficiência maior para o governo. Então, acho que respondendo, né, de forma objetiva, acho que sim, os números eles estão vindo próximos do objetivo, mas o desafio ele será muito grande para os próximos anos. Tem uma série de contas que não entram também, então, pagamento de precatórios, então tem uma série de gastos que o governo faz que ele não entra nessa conta do arcabouço e que é bastante preocupante também. Se todos esses números estivessem lá dentro, né, as contas estariam numa situação ainda pior. Então, acho que é um pano de fundo preocupante e é justamente um dos motivos, né, que nós temos ainda uma taxa de juros extremamente elevada. Por isso que os papéis, os títulos públicos pagando taxas muito acima das convencionais, porque você tem ainda um fiscal, né, e uma preocupação grande ali acelerando a economia. Fica desarrumado e isso se reflete em outros indicadores da economia. Já que você tocou nos juros, o mercado está um pouco indeciso. Na curva de juros já mostra até que a redução deve acontecer em janeiro, mas quando você vai para as casas financeiras, bancos, economistas, há uma divisão se essa redução da Selic começa em janeiro ou março. O que você está vendo e qual a sua aposta, Marcelo? Olha, o IPCA que saiu ontem, você trouxe aqui, Amanda, o IPCA 15, né? Ele vem em 0,20, nos últimos 12 meses já mostra a inflação em 4,5, que é justamente o teto da meta do Banco Central. Então, tudo indica, né, que no primeiro trimestre, então janeiro ou março, né, já é um consenso que terá aqui queda de juros. Daqui até a próxima reunião, serão divulgados novos dados ainda, que são importantes para a gente acompanhar, mas a nossa expectativa é que já em janeiro o Banco Central ele possa fazer esse primeiro movimento de queda de 0,25. E isso a gente vai, né, entender na comunicação da reunião de dezembro. Então, as últimas comunicações elas permanecem, né, na ata, no comunicado, ainda bastante dura, dizendo que os juros permanecerão elevados por um tempo prolongado. Então, nessa próxima reunião, a expectativa é de manutenção, mas o comunicado ele deve vir um comunicado já abrindo a possibilidade de cortes de juros para o próximo ano. E se isso acontecer, né, que a gente acha que tem que acontecer, porque a inflação realmente ela já desacelerou, já está próximo ali do teto, então ele terá espaço para começar a cortar esses juros de uma forma gradual já a partir de janeiro. E aí você vê, por exemplo, estamos em 15% de Selic hoje, aí até o final do ano que vem a Selic, seriam quantos cortes? A Selic terminaria em quanto? E esses cortes já começam de meio ponto percentual ou vai devagarzinho, 0,25? A nossa expectativa é que esses cortes eles iniciem com 0,25 ao longo de todo o ano e termine, né, a Selic terminal em 12%. Aqui, Amanda, é interessante a gente destacar, se eventualmente o Banco Central ele optar por não baixar os juros em janeiro e fazer isso em março, pode ser que ele já comece com meio ponto percentual, mas hoje o nosso cenário base seria um início de 0,25 em janeiro. E quando a gente olha, né, a Selic terminal em 12, pode ser que seja 12,25, né, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é bastante claro
que essa Selic de 15% ela é extremamente contracionista. A gente tem visto, né, a inflação convergindo, a gente tem visto a economia desacelerando de uma forma gradual. Então, no próximo ano, está bastante claro que é um cenário de corte de juros. E esse foi um dos motivos que ontem, né, as bolsas aqui mais uma vez bateram recordes, não só por esse gatilho, né, do cenário brasileiro, mas esse otimismo em relação a lá fora, a cortes de juros já em dezembro novamente nos Estados Unidos. Então, acho que foram um conjunto de fatores aqui, com essa expectativa de corte de juros, que trouxeram esse otimismo maior. Explica para o nosso telespectador, Marcelo, por que essa perspectiva de corte de juros beneficia diretamente a Bolsa? O que acontece, Amanda, é que hoje, né, com essa Selic extremamente elevada, ela funciona como um freio para a economia. Ao invés do dinheiro ficar na economia, né, os empresários contratarem, fazerem novas plantas, geralmente esse dinheiro ele fica no mercado financeiro, ele fica aplicado porque ele está rendendo excelentes juros e sem correr grandes riscos. Agora, à medida que essa taxa de juros reduza no próximo ano, esses rendimentos financeiros eles serão menores. E aí o empresário ele vai fazer a conta, né? Olha, será que eu deixo o dinheiro rendendo menos? Ou será que agora é a hora de eu contratar mais um funcionário, de eu aumentar aqui a minha capacidade produtiva? Então, essa, né, a macroeconomia é a dinâmica, né, que acontece normalmente. Então, à medida que esses juros vão baixando, o dinheiro ele sai do mercado financeiro e ele volta para a economia. E isso vai trazer um consumo maior, né, um PIB maior, tudo indica, né, que você vai acelerar, você vai fazer incentivos aqui para a economia. E claro, as empresas que são negociadas em bolsa, a tendência é que elas vendam mais, que elas lucrem mais, que os resultados sejam positivos, e aí você tem uma valorização das ações. E o mercado financeiro, é interessante a gente destacar que ele se antecipa a esses movimentos. Então, não precisa, né, o Banco Central efetivamente começar a cortar os juros. Basta ele sinalizar, né, conforme a gente chega próximo dessa data, os mercados eles já vêm evoluindo. E por isso que a Bolsa, né, nesse ano aqui, um dos motivos é que ela já vem valorizando bastante forte. Né? Os ativos de risco, eles já performam bem, justamente com essa expectativa de corte de juros e que a economia ela aqueça aqui para o próximo ano. 20 segundinhos, Marcelo, só para a gente encerrar. Componente eleitoral, você acha que será um fator crucial no movimento dos mercados e da economia no ano que vem? Certamente, Amanda. Ontem a gente já viu declarações do Tarcísio falando que a direita ela vai se organizar, que até março conheceremos o candidato. Isso trouxe um ânimo para as bolsas também. É claro que tem muita coisa para acontecer, mas certamente será uma eleição bastante dividida e que sim pode fazer preço aqui conforme comece a sair pesquisas, né? Então tudo indica que será um ano de maior volatilidade, mas é um ano importante aqui que pode ser decisivo para os mercados. Tá certo. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação no Mercado Aberto. Volte sempre, viu? Bom dia para você.